uma ação de pedido de cassação de registro do candidato, do atual prefeito e candidato, Flávio Gadelha. Vamos ver aqui como é que está. Posso lhe dizer na íntegra o texto que está neste momento postado. E tem outro agora bem recente, acabou de entrar, 21h47, também sobre o mesmo caso, diz no blog do Jamildo: como no Recife, denúncia em Abreu Lima é por uso de máquina também. E essa é a manchete postada exatamente às 21h47, há poucos minutos. E ele diz: em Abreu Lima, a promotora eleitoral Viviane Maria Freitas Melo Monteiro de Menezes, acho que não esqueci nenhum sobrenome, o bom humor de sempre do nosso caro Jamildo. Selmo Monteiro, tem algum parentesco, não? que há de ser, mas lá muito à distância e não sequer a conheço, e muito a respeito. Mas a coragem jornalística é a mesma, a coragem profissional é a mesma. Com certeza. Entrou com uma ação contra o... Prossegue o texto, Pedro. Entrou com uma ação contra o atual prefeito, Marcos José da Silva, e o prefeito licenciado Flávio Gadelha, e mais uma vereadora apoiada pelo grupo chamada Norma Assunção. Diz o texto postado no blog de Jamildo agora há pouco. Ela, a promotora, pediu desde o dia 26 de setembro a cassação do registro dos candidatos, alegando uso da máquina administrativa. E informa o caro Jamildo que o caso será julgado na 119ª zona eleitoral e os acusados terão direito, sim, a 5 dias para apresentar defesa. Bom, tem aqui... Esse é o texto postado há pouco no blog do Jamildo. Deixa eu ler aqui o texto do blog do Magno Martins, também postado agora há pouco. Ministério Público Eleitoral pede cassação de Flávio em Abreu Lima. A promotora eleitoral do município de Abreu Lima, Viviane Maria Freitas Melo Monteiro de Menezes, protocolou na Justiça Eleitoral uma ação de investigação eleitoral contra o prefeito e candidato à reeleição do PMDB, Flávio Gadelha, acusando o gestor de utilização de agentes públicos em campanha eleitoral, abuso do poder político e de coautoridade. O Ministério Público Eleitoral, diante dos fatos expostos, pede a cassação do registro do candidato Flávio Gadelha, além da candidatura da vereadora Norma de Assunção Ferreira. Olha, quem está dizendo isso não é o Pedro Paulo, não. Quem disse isso agora há pouco foi o Jamildo, do Jornal do Comércio. Quem disse isso agora há pouco foi o Magno Martins, no seu blog. E eu tomei o cuidado de ir atrás da informação para ver se era verdade ou não. E está aqui, ó, está à disposição de quem quiser ver toda a documentação do Ministério Público pedindo a cassação do candidato Flávio Gadelha. É lamentável, ela expõe... Eu vou ler um pedacinho aqui, só para vocês terem ideia da gravidade da situação. O Ministério Público Eleitoral, por sua representante legal, adiante signatária, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar, número 64/90, e baseada nas informações coletadas no processo de investigação preliminar, número 3/08, vem apresentar uma ação de investigação judicial. A ação foi o seguinte: consta dos documentos acostados que na manhã do dia 2 de setembro, no endereço situado na rua São Severino, próximo ao colégio Dom Carlos, nesta cidade, os investigados promoveram uma reunião política juntamente com o coordenador da campanha do candidato Flávio Gadelha, o senhor Jailson José Correia, e a coordenadora de todos os postos de saúde da família do município, a enfermeira Ana Carla Mendonça, a coordenadora de saúde bucal, dentista Juliana Paranhos, a diretora da maternidade Mônica, a enfermeira Clariane, que trabalha na ambulância do SAMU, que fica na maternidade desta cidade, o médico Dr. Rubens, que é lotado na zona rural deste município, além de cerca de 25 a 30 enfermeiras dos postos de saúde da família do município. Chegando ao conhecimento desta promotoria eleitoral, o referido encontro foi requerido ao juiz eleitoral que determinasse realização de diligência no local, o que foi deferido, tendo sido constatada a ocorrência da referida reunião, bem como foi certificada a presença de representantes de vários correligionários, diretores de postos de saúde, do SECOM do município, com a confirmação, inclusive, de que o motivo da mesma era realmente para tratar de questões políticas da cidade,
somando cerca de 40 pessoas, conforme se pode observar da certidão exarada por funcionário do cartório eleitoral, exame presente. Utilização de agente público em campanha eleitoral, abuso de poder político e autoridade. Ao definir condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, o artigo 73 de seu parágrafo 1º da Lei 9.504/97 assim definiu agentes públicos: quem exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades administradas, pública, direta, indireta ou funcional. O conceito de agente público é bem amplo e compreende toda e qualquer pessoa que realize uma tarefa inerente ao poder público ou dela participe. Né? São proibitivas agentes públicos, servidores ou não, nas seguintes condutas afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitorais. Eu estou pulando aqui porque é muito amplo, mas é necessário que a gente faça essa leitura para que vocês vejam que isso não é Pedro Paulo que está dizendo, não. Nós tivemos já 2 jornalistas consagrados passando essa informação, e a própria promotora do Ministério Público da cidade de Abreu e Lima. Eu estou lendo o que ela já acostou lá no Tribunal Regional Eleitoral de Abreu e Lima. Ela diz: observa-se pela lista encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde dos servidores postos de saúde da família do município, que há um total de 25 enfermeiras lotadas nos referidos postos. Alguns deles, inclusive, exercem seus trabalhos na zona rural do município, distante do centro desta cidade e com difícil acesso. Segundo se apurou, cerca de 25 a 30 enfermeiras estavam presentes na reunião sobre o comento. Isso significa, portanto, que todas aquelas lotadas nos PSFs estavam ausentes do trabalho, entre outros lugares, como a maternidade local. Revela os autos da forma clara e cooptação de servidores públicos da área de saúde para o trabalho na campanha de candidatos Flávio Gadelha, Norma Assunção, em favor das mesmas, caracterizando verdadeira confusão entre o interesse público e o interesse eleitoral. E mais, contando com o explícito apoio do atual prefeito, o qual também participou da reunião. As declarações prestadas nesta promotoria eleitoral por algumas das enfermeiras presentes à reunião mostram não restar dúvida dos objetivos supramencionados na reunião, bem como dos trabalhos realizados por elas nas campanhas dos candidatos Flávio Gadelha e Norma Assunção. Merecem destaque dos trechos transcritos das pessoas que foram ouvidas, que eu vou dar uma pulada aqui para a gente ir mais para frente. São vários depoimentos, né? Um desses depoimentos, de Adriana Cisneros, ela diz que, além delas, ela lembra que estava presente à reunião Flávio Gadelha, candidato, e a candidata vereadora Norma, que também é enfermeira e exerce suas atividades no PSF da Matinha. Vou lá para o final para a gente ir para a conclusão. Com todos esses testemunhos, vemos a roupagem do abuso do poder público e de autoridade e por que desequilibra o jogo de forças do processo eleitoral. Deve ser ela firmemente combativa, não podendo, pois, a Justiça Eleitoral permitir que candidatos tenham à sua disposição e utilizem servidores que estão a serviço do poder público municipal. Desta feita, deve também esse juízo reconhecer, pelas condutas acima descritas, a prática de abuso de autoridade e poder político na cooptação de agentes públicos para a prática da campanha eleitoral em favor de candidaturas de Flávio Gadelha e Norma Assunção, infringindo também, por esse motivo, o artigo 22. Como se isso não bastasse, temos ainda a configuração pelas declarações das próprias enfermeiras, que elas estão notadamente engajadas na campanha do candidato Flávio Gadelha e da candidatura Norma Assunção, e são servidoras públicas, já que ocupam cargos por contratos temporários pela Prefeitura de Abreu e Lima, vínculos com a Secretaria de Saúde. Tratam-se, Excelência, de funcionárias que, em sua maioria, ocupam cargos de coordenação, não só nos postos de saúde, mas também na única maternidade que possui o município, restando demonstrada, inclusive, a influência que o atual prefeito, o prefeito licenciado,
ora candidato, e a enfermeira candidata Norma exercem sobre os citados servidores. A estes, por sua vez, com certeza exercem sobre os seus subordinados, entre eles os agentes de saúde, cujo número é infinitamente maior. Sabe-se que esses agentes públicos, ou seja, aquele que detém o exercício de uma função pública, coloca-se em situação de vantagem perante o cidadão comum, porque tem como atividade cotidiana o atendimento do interesse da coletividade e porque, naturalmente, está em evidência. A verdade, porém, é que esses agentes públicos, em período eleitoral, acabaram se utilizando da sua posição para beneficiar candidaturas